Surge na altura éramos quatro ex-estudantes de teatro, acho eu, já tínhamos terminado os quatro. Tínhamos vontade de fazer, de criar e de construir um espaço de investigação e de pesquisa. Dois de nós tínhamos tido uma experiência muito forte na Polónia com teatro físico e queríamos prolongar esse trabalho e cruzá-lo também com a experiência que tinha sido a experiência de ESMAI. Depois, inicialmente, procurámos espaços no Porto porque achávamos que esta sala seria fundamental precisamente porque nos interessava continuar com a prática e experimentar cruzamentos. Então a sala seria fundamental e durante algum tempo, eu creio que foi 6 meses na altura, andamos a percorrer o Porto com associações, vários sítios e não conseguimos protocolar com nenhum deles. No final do 4º ano eu tinha feito um projeto com 4 amigas, como é que se diz? Colegas de turma. E o projeto tinha resultado super bem, era o projeto Papelão. No fim, nós fomos convidadas para apresentar esse projeto num outro contexto e não havia salas na ESMAI. E então eu na altura propus ao Chico Beja nós podermos ocupar uma sala na fábrica para ensaiarmos. E foi o que aconteceu. Vocês têm uma escola de teatro, ali uma fábrica. Pronto, ele inicialmente achou que estávamos todos um bocado malucos. Na verdade, não, porque as condições da fábrica estavam muito degradadas. E nós dissemos, Chico, nós estamos a sentir isto agora, mas de certeza que agora os que vêm vão sentir todos o mesmo. E começamos a ponderar e, portanto, assim que isso fosse ativado, a ideia seria nós sairmos para que o projeto pudesse acontecer. Portanto, com um compromisso 2 meses antes. Pronto, e estivemos lá, já nem sei se foram 10 anos, 12 anos, não sei. Pronto, e depois o frio foi isso. Durante esses anos foi... Eu acho que o primeiro ano nós dizíamos que éramos mais trolhas e empregadas de limpeza do que propriamente... A nossa ação era essa, literalmente. Portanto, nós reconvertemos o espaço. Em termos de criação, nós tivemos... Isto já na fábrica... Antes da fábrica fizemos uma outra primeira criação, mas já na fábrica a primeira criação que fizemos foi o Diz que Diz, que era um espetáculo para público infantil-juvenil e famílias. Nós dizemos que era para todos, na verdade. Dizíamos nós, dos 9 aos 89. Que era uma pessoa absolutamente incrível e muito próximo, estás a ver? E provavelmente foi uma coisa tão simples, acho que temos que falar, porque assim, a malta está a sair, a ESMAI está a formar pessoas, nós queremos fazer e agora não há espaços. E há um espaço lá em baixo que está devoluto, por isso nós só queremos, vocês estão malucos, aquilo está tudo sujo, aquilo não sei o quê, aquilo não tem consciência, mas a malta não tem onde, a malta faz estás a ver? E provavelmente foi uma coisa destas, de repente é uma ideia meia descolada, mas de certeza que aquilo ficou e depois fomos falando. Movimento da fábrica, porque o MDF era o material mais barato que havia para construção e que dá sempre para... Portanto, nós funcionávamos em condomínio. Assim, os mais importantes de gathering eram sempre as tremendas obras que fazíamos em conjunto, estás a ver? Eram espaços, incríveis, eram muito loucos. Eu acho que quase todos nós ficamos com problemas de saúde pós-fábrica. Alergias, rinites, sinusoides. Sinusoides é uma cena musical. Para o frio foi claramente, acho que o Porto Clown. O Porto Clown foi o primeiro, como é que nós chamávamos? O primeiro Festival Internacional de Clown do Porto, que teve espetáculos, teve formações, teve convívio. E pronto, e nós fizemos nesta expectativa de vamos fazer o primeiro sem apoio nenhum, só com o apoio da ESMAI em material. E com documentação vamos conseguir fazer um segundo já com o mínimo, nunca conseguimos. Estávamos a ocupar um espaço que era da escola, não é? Que era do IPP, e portanto era um equipamento público, ainda que fosse um equipamento... Então sentíamos que havia qualquer conexão que tinha que existir com a cidade. E que a cidade estava numa altura em que a política camarária era assim, é muito importante isso que estão a dizer, mas não dá dinheiro. Então, de facto, era uma retração brutal. E nós sentíamos que, de certa forma, a fábrica poderia ser esse espaço de resistência. Ata número 10 diz que nos candidatamos a apoios pontuais, mas de certeza que não rolou nada.
Nós reuníamos em condomínio, que inicialmente era difícil e depois passou a ser super difícil. Depois começamos a estabelecer que havia sempre alguém que registava, de uma forma muito desformatada, ou seja, sem seguirmos uma norma, um padrão. Depois, e isso ainda como MDF, depois eu creio que começamos a organizar-nos de 3 em 3 meses, havia estruturas que ficavam encarregues de X coisas. Pronto, e depois a dinâmica era, tu definias, tu no condomínio só trazias as questões essenciais a todos, e um bocadinho a ver com a posição da coisa. A fábrica teve vários momentos, ou seja, teve um momento mesmo a bombar, se não me falha a memória, seria a erva daninha, mas com mais. Eu lembro-me da erva, mas havia mais que assumiram espaço de programação nas garagens. Isso era sustentável. A fábrica era muito peculiar, não é? Ou seja, aquilo em que nós acordávamos ser condições mínimas, por exemplo, não sei se neste momento seriam condições mínimas para mim de trabalho, porque de facto havia lugares na fábrica que não eram espaços de saúde, estás a ver? E portanto, sim e não, imagino eu. Agora, se havia formas mais otimizadas de podermos trabalhar, eu acho que sim. Mas naquele coletivo, o mais otimizado à qual nós conseguimos chegar foi aquilo. Que era um coletivo que também estava sempre em transformação. E a diferentes velocidades, porque cada projeto, não é, tem diferentes velocidades. E, portanto, acho que o corpo que se conseguiu para a fábrica foi aquele a que chegamos. Acho que hoje em dia, pensar sobre se faria sentido era pensar que haveria um espaço, era pensar que haveriam companhias e pensar que estas companhias se sentariam a definir como é que fazemos isto e para onde é que isto vai. Agora, eu acho que aquilo que de facto era a identidade da fábrica era ser um espaço que era grande parte também da dificuldade de gerir este espaço, que era um espaço mesmo de diversidade. Era um espaço muito desformatado. E isso é uma mais-valia brutal e é uma dificuldade brutal. Quanto mais pessoas, eu acho que houve uma altura que nós contamos cerca de 50 pessoas, entre colaboradores e não sei o quê, dos vários projetos. Quanto mais pessoas com diferentes perspectivas, ainda que acordemos bases comuns de trabalho, quando o espaço é desformatado, quando há esta diversidade toda, é uma dificuldade, mas era claramente, para mim, uma das mais-valias da fábrica e da identidade da fábrica. Tipo, queres não sei o quê, não consegues? Bora, a gente consegue. Queres fazer o quê? A gente faz. Não dá? Vamos fazer um festival de 12 horas. Pode-se fazer? Estás a pensar? Bora fazer. Estás a dormir? Não. Ouviste isto? Ok, estamos na fábrica, ok? Que horas são? São 3, ai meu Deus. Que horas é que começa a ficar a luz? Ai, que genial. Foi. Ai, ainda bem que a minha não sou eu. E isso na altura era mesmo um espaço de resistência, porque aquilo que tu tinhas certo era sempre o não, estás a ver? Era o não. E também só era possível porque tínhamos o Chico Beja. Porque era alguém que estava a trabalhar num frame mental que era para lá do espaço que ele ocupava a mesa da secretária dele. Era mesmo um outro lugar de... Ele estava a construir circunstâncias para que outras coisas acontecessem. E de uma forma muito empenhada.